A seguir, as palavras do senador da República, Cristóvão Buarque. Uma boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Eu quero, inicialmente, agradecer muito ter sido convidado para uma sessão histórica como essa. Criação de uma associação, criação de um sindicato, criação de uma organização de trabalhadores ou de empresários. É um momento histórico. Nesse caso aqui, ainda mais. Trata-se de um sindicato que vai zelar por uma categoria de servidores que tem hoje um papel fundamental no futuro do Brasil. Eu poderia ficar falando aqui do sindicato, mas creio que o Alex já falou o suficiente e muito bem. Eu não tenho o que falar sobre isso. Eu quero falar, aproveitando a oportunidade, colocando o papel desse servidor do Itamaraty, seja diplomata ou qualquer outra das categorias, a serviço do país. Eu gostei muito de ver que se chama Sindicato Itamaraty, Sind Itamaraty, porque dá uma ideia maior de que os simples servidores. Dá uma ideia maior de que os simples trabalhadores e seus interesses e direitos, que são fundamentais. Traz a dimensão mais ampla. Eu vi uma vez que na Finlândia, que é um país que é um exemplo em educação, o sindicato dos professores não se chama sindicato dos professores, chama sindicato da educação. Por isso dá uma visão. Por isso que eu escolhi hoje para conversar com vocês o mais rápido possível, quais são os problemas que, a meu ver, vocês vão enfrentar como a ponta na frente da luta do Brasil no mundo daqui para frente. Quais são os problemas fundamentais que a gente vai precisar enfrentar pela diplomacia, pelo trabalho das relações exteriores? Pode alguém dizer, mas são os mesmos de sempre. Não, não são os mesmos de sempre. Nós vivemos um tempo diferente do passado e ainda, obviamente, diferente do futuro. Nós somos construtores de um futuro que vai exigir uma inflexão, uma mudança de rumo. Por isso, vai exigir enfrentar novos problemas. Talvez nenhum outro grupo do governo brasileiro tenha mais desafios do que vocês aqui dessa casa. E os outros vão mudar. Vão mudar dentro de uma tendência. Aqui, a meu ver, vai haver uma mudança com uma dobra do que vinha do passado. O primeiro ponto, eu tentei colocar assim para facilitar, mas eu espero que não fiquem olhando só para lá e olhem para mim também, é apenas para lembrar que eu tirei as imagens que eu tenho dessa fala e coloquei só os textos. O primeiro é o meio ambiente. O meio ambiente é o primeiro problema novo na política externa de qualquer país do mundo. Até aqui, meio ambiente não existia, porque, do ponto de vista de política externa. Era um problema dos conservacionistas, era o problema dos bicho-grilo, como se chamava. Acabou isso. Não vamos enfrentar o problema ambiental dentro de nenhum país. O planeta hoje é um grande condomínio. Condomínio cheio dos pequenos apartamentos e grandes apartamentos que são os países. Ninguém pode abrir mão da sua soberania para defender o seu patrimônio natural. Mas ninguém pode tratar o patrimônio natural como se não tivesse uma responsabilidade pelo resto do mundo. Da mesma maneira que ninguém pode queimar os móveis do seu apartamento, que vai gerar fumaça e arriscar o incêndio no prédio inteiro. Da mesma maneira que ninguém pode deixar a sua torneira aberta a noite inteira, mesmo que seja você que pague a conta, que vai inundar o prédio, nós também temos responsabilidades com o resto do mundo. O meio ambiente é um problema a ser enfrentado, sobretudo, pelos aqueles profissionais das relações exteriores. Não é o Ministério do Meio Ambiente. Não. O Ministério do Meio Ambiente pode até cuidar do problema dentro do Brasil. Mas não adianta tratar o problema, é um problema global. Portanto, cada país vai ter que se dedicar muito para encontrar uma saída. E é difícil, porque os políticos, eles são eleitos por 4 anos apenas. Mesmo com a ilusão de reeleição, ficam 8 anos. E seus eleitores são nacionais. Mas o problema ambiental, ele é planetário e de longo prazo. Vai ser preciso um exercício muito grande de competência para casar
curto prazo das eleições, o espaço nacional dos eleitores com a visão planetária e de longo prazo que o meio ambiente vai exigir. Serão os diplomatas que vão costurar isso. Os políticos não vão conseguir, porque eles estão de olho na próxima eleição e o resto do mundo não vota para eleger. São os diplomatas que vão tentar construir isso, inclusive construir um marco jurídico acima dos interesses políticos nacionais para poder zelar pelo meio ambiente. O segundo é o problema da escassez dos recursos que nós vamos ter na economia. É crescente a escassez de recursos, porque o que a gente está vendo é que o avanço técnico, embora rápido, ele está indo mais devagar do que a escassez dos recursos. Nós não estamos prevendo substituir o petróleo antes do esgotamento do petróleo. Nós não estamos prevendo substituir a energia hidrelétrica antes das inundações que as grandes represas representam. E aí virá uma luta internacional pelos recursos que existem. E vai ser um problema de diplomacia para não deixar que se transforme num problema dos militares. Se os diplomatas fracassarem, os militares vão ter que entrar em jogo. E não é a melhor solução, a solução armada, quando a gente pode evitá-la através da diplomacia. O terceiro é o problema da escassez de recursos para a vida, que não é o mesmo que os recursos econômicos. É a água, por exemplo, é o ar respirável, são as terras aráveis para produzir comida. Pelo menos 3 recursos fundamentais da vida: a terra arável, o solo, o ar respirável e a água. Isso vai provocar grandes discussões, grandes debates. E o Brasil vai ter um problema sério aí, porque a cobiça internacional pode cair sobre nós, porque 2 desses nós somos os principais: água e terra arável. Nós vamos ter que discutir isso de uma maneira muito forte. O quarto item é o problema da vulnerabilidade que cada país enfrenta hoje. Nunca o mundo provocou tanta vulnerabilidade para cada país. Basta ver o problema dessa gripe que está por aí, que de repente surgiu em um lugar e se espalhou pelo mundo inteiro. Basta ver o terrorismo. Basta ver todos os problemas que se espalham por uma economia. De um dia a bolsa de valores cai em qualquer país, ela tende a puxar todas as outras em todos os países. Nós somos hoje vulneráveis. E para frear a vulnerabilidade, vamos precisar de acordos, vamos precisar de uma convivência. Porque não adianta acabar a vulnerabilidade fechando o país. Acabou esse tempo. Uma outra dessas discussões é o que eu chamo as ilícitos. Daqui para frente vão surgir muitas formas ilícitas de tráfego, de trânsito, e que vai exigir cuidados muito especiais. Porque não adianta querer acabar com as ilicitudes freando as liberdades individuais. Mas em algum momento a gente vai ter que combinar as liberdades individuais com a exigência da licitude nas relações internacionais, nas relações de propriedade intelectual, por exemplo. Hoje a gente vive cercado de formas ilícitas de atividades. Seja tráficos de mulheres, de órgãos, de crianças, de formas ilícitas. Como é que a gente freia isso? Se os aeroportos estão espalhados por todo o mundo, se os aviões estão acessíveis a quase todas as rendas.